Quem estava aqui domingo passado? Não está bom. Se você não estava, a palavra está disponível lá. Quero te convidar a ouvir, porque é continuação do Projetando 2025. E nós falamos sobre 3 princípios para viver o melhor ano, para viver um ano abençoado debaixo do favor de Deus. Então eu quero te desafiar a ouvir. Eu não ia falar os princípios, para você poder abrir lá, mas vou falar aqui. O primeiro era humildade. Por que Deus vai fazer algo na sua vida se você não tiver um coração correto? Para que você possa ser fiel no pouco, para Deus te colocar no muito. Então muitas vezes a gente não é abençoado, a gente não vive o melhor de Deus por causa do nosso coração. Então a gente precisa ter humildade, porque a humildade nos leva a lugares maiores, amém? O segundo ponto que nós falamos foi sobre gratidão. A gratidão, ela precede o milagre, ela vem antes do milagre. Jesus, no momento da adversidade, ele agradeceu. E quando a gente agradece, a gente libera o favor de Deus também. E o terceiro ponto que nós falamos foi sobre construir no lugar certo. Irmãos, não é só construir. Todo mundo aqui está fazendo alguma coisa, ninguém está parado, todo mundo está fazendo. Mas a grande questão é, o que você está fazendo? O que você está fazendo é o que Deus tem para você. O que você está fazendo está debaixo do favor da vontade de Deus. Então lembre-se disso. Você quer viver um ano abençoado? Tenha um coração humilde, um coração correto. Para que, da mesma maneira que você possa ser simples no pouco, você possa também ser simples no muito. Tenha um coração grato também, para sempre lembrar de onde você veio. E lembre-se de construir na maneira certa, no lugar certo. Jesus é a rocha. Não adianta você construir coisa bonita só por aparência, mas nós precisamos construir no lugar certo, amém? E hoje eu quero continuar. Para a gente viver um ano incrível, para que a gente possa viver o propósito de Deus, irmãos, nós precisamos ter uma vida bem resolvida. Muitas vezes muda ano, sai ano, entra ano e a gente continua do mesmo jeito. Por quê? Porque mudou o ano, mas o nosso coração não mudou. Então muitas vezes a gente cria expectativa que vai mudar o governo, que vai mudar o presidente, que vai mudar o número do ano, que vai mudar o professor, vai mudar... Mas você já parou para pensar quantas vezes a sua expectativa está em terceiros? E a sua expectativa não está em Deus? Então, irmãos, se nós queremos viver algo poderoso debaixo do propósito de Deus, olha para o seu irmão e diga assim, você precisa... Não, fala com mais vontade, fala, você precisa... ter uma vida bem resolvida. Você já percebeu que quem não tem vida resolvida sempre acha um culpado para aquilo que ele está vivendo? Então chama a responsabilidade. Irmãos, a grande pergunta é, nós temos uma vida bem resolvida? Porque o que é ter uma vida bem resolvida? É mesmo no tempo difícil, quanto no tempo bom, a gente está bem resolvido e clareza daquilo que a gente está vivendo. Não se iluda, irmão, só porque você é crente, só porque você vem para a igreja, que você só vai ter bênção. Não! Jesus mesmo disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca nos prometeu que não teria dificuldade. Jesus nunca nos prometeu que só ia ter bênção e bonança. Mas Jesus disse, mesmo nos dias mais difíceis, eu estarei contigo até o final do tempo, até a consumação do século. Então há promessas que nós não estamos sós. E é isso que nos faz continuar. Mas irmãos, tem muitas áreas da nossa vida que não é apenas ter fé e crer, mas é estar bem resolvido para aquilo que nós estamos vivendo. E olha o que a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo 37. Nesse texto, é um texto onde há um contexto de muitos ensinos de Jesus, que ele vai para o Sermão da Montanha, né? E ele chama os discípulos para sentar com ele. E é interessante que aqui é o momento que ele está ensinando sobre juramento, mas ele está ensinando sobre tantas coisas naquele monte. E é interessante que a direção de Jesus, como ensino de posicionamento, ele diz assim, quando disserem sim, que seja realmente sim. E quando disserem não, que seja não. O que passa disso vem do maligno. Versão Almeida, atualizada, diz o quê? Seja o vosso falar sim, sim, ou não, não. O que passa disso é anátema, maligno. Então, irmãos, o que nós estamos aprendendo aqui com Jesus? Nós precisamos ser bem resolvidos. É sim ou não? Não tem esse depende. Vou ver. Irmãos, deixa eu te ensinar algo. Toda vez que você falar para alguém, vou ver, depois eu te falo. Não. É que ele não tem coragem de falar. Irmãos, aprenda a ser bem resolvido e falar, não quero. Sim, tá bom. Muitas vezes você quer agradar todo mundo. E quem fica em cima do muro não agrada ninguém. Ou pode agradar todo mundo, mas não agrada o principal, a Deus. Então a Bíblia nos ensina que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Não tem meio termo. E Apocalipse 3,16 diz o quê? Seja frio ou seja
Quente, porque o morno o Senhor vomita. E sabe o que é morno? Está em cima do muro. Morno é aquele café com leite. É nem frio, nem quente. Eu quero estar com todo mundo, eu estou bem com todo mundo. Irmãos, deixa eu te falar algo. Enquanto você quiser agradar todo mundo, você não vai chegar a lugar nenhum. Pare de querer agradar todo mundo e seja posicionado. Aprenda a dizer não, ainda que as pessoas vão ficar desagradadas, está tudo bem. Você não está aqui para agradar todo mundo. E também as pessoas ao seu redor não vão te agradar a todo momento. Você não é a última bolacha do pacote. Aí o seu irmão fala assim, acorda. Você não é a última bolacha do pacote, você não é tão especial assim. Sabe que a gente cria expectativa e se frustra? Porque você acha que a pessoa tem que fazer tudo o que você quer. E às vezes a nossa expectativa e a nossa frustração não é culpa da pessoa, é culpa nossa. Porque a gente esperou algo de alguém que nunca te prometeu aquilo, nunca falou o que ia fazer. Então nós precisamos ser bem resolvidos. Enquanto muitos valorizam ser mediano, que é a palavra medíocre, né? Diante de Deus não existe isso, ser mediano. Mediano, estar na média, qualquer um é. Você precisa ser posicionado. Quem se posiciona não dá para viver na mediocridade, amém? Então nós precisamos entender e viver uma vida resolvida. A partir do momento que você tem uma vida com Cristo, você nasceu de novo, não dá mais para você viver a velha vida. Você precisa resolver a sua vida. E nós precisamos viver uma vida bem resolvida. Por que muitos não querem viver uma vida bem resolvida? Porque dá trabalho, tem preço, você vai ter que tomar decisão. E por que muitas pessoas não gostam de tomar decisão? Porque não quer ter responsabilidade. Porque não quer chamar a responsabilidade, ou não quer se indispor. Irmão, você quer viver um ano poderoso mesmo? Não se iluda. Vai ter momento que você vai ter contratempo. Vai ter momento que você vai se indispor com alguém. E isso é normal, faz parte da vida. Eu quero falar sobre nós vivermos uma vida bem resolvida. Mas para a gente falar sobre viver uma vida bem resolvida, nós precisamos entender o que é não ter uma vida bem resolvida. Então eu quero falar sobre 3 pontos sobre o que é não ter uma vida bem resolvida. Primeiro ponto, irmãos. Quem não tem vida resolvida, olha o seu irmão e diga assim, vive procrastinando. Irmãos, o que é procrastinar? Quem sabe o que é procrastinar aí? Olha o seu irmão e diga, adiar, demorar, retardar. Você já viu aqueles irmãos falar, o ano que vem eu vou começar a ler a Bíblia. Já é dia 5, nem abriu a Bíblia ainda. O ano que vem eu vou emagrecer. Não sobrou nada do Natal e do Ano Novo até agora. Irmãos, quem tem vida bem resolvida não procrastina. Sabe qual é o nosso problema? O mal do brasileiro, e é ruim, não temos que ter orgulho disso, mas qual que é a fama do brasileiro? Deixa tudo para última hora. E a gente acha bonito isso é vergonha. E isso não é só lá fora, na igreja. Vai fazer um evento aqui. É até domingo, 9h30 da noite, 9h29. Ai, pelo amor de Deus. Quando não chega aqueles que acham que é exclusivo, né? Não, segunda-feira, não, é que eu esqueci, é que eu estava corrido. Só você tem compromisso, só você está corrido. Irmãos, aprenda algo. Você quer realmente viver o melhor da sua vida? Valorize aquilo que está ao seu redor. Valorize a sua família. Valorize a igreja. Valorize pessoas. Valorize o seu chefe. Valorize as pessoas que investem e cuidam de você. Valorize o seu casamento. Valorize os seus filhos. Valorize os seus pais. Porque, irmão, você já percebeu como eu falei? A gente gosta de terceirizar. Você é o único que teve problema. Você é o único que tem contratempo. Deixa eu falar algo para vocês, irmãos. Um problema de quem procrastina demais é alguém que atrasa muito. E deixa eu te falar, atrasar por acidente é imprevisto. Agora, quem atrasa todo dia não é imprevisto, é falta de responsabilidade e compromisso. Irmãos, vamos lá, você marca com alguém 8 horas. Aí das 7h55 você vai tomar banho, vai dar banho nas crianças, vai esquentar o papá da criança. Você vai chegar 8 horas no lugar? Foi imprevisto ou foi falta de compromisso? Então, irmãos, se nós queremos viver um ano incrível, nós precisamos chamar a responsabilidade e mudar aquilo que a gente vive de desculpas. Então, quem vive procrastinando, vai chegar daqui a pouco, vai esperar o carnaval para começar o ano. Aí depois vai esperar a Páscoa. Aí depois vai esperar Dia das Mães, Dia dos Pais. Quando vem, acabou o ano. Mas o ano que vem vai ser diferente. Olha o seu irmão, diga, confia. Vai ser mesmo, de 25 vai mudar para 26, só isso. Irmãos, para de adiar todo dia o amanhã. Não, amanhã eu vou pedir perdão. Amanhã eu vou resolver o problema. Irmãos, quem vive de amanhã não vive o presente. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. E vamos além, irmãos. E se o amanhã não chegar? Não, amanhã eu vou resolver minha vida. E se você morrer hoje?
Misericórdia, pastor. Não, a gente não sabe o dia de amanhã. Jesus vai voltar, talvez Jesus volte para mim hoje, para você. A grande questão é, quem vive procrastinando não vive uma vida excelente, não vive um propósito. Então você quer viver uma vida bem resolvida? Toma decisão. Não, ano que vem eu vou preencher. Hoje já é dia 5. Toma uma iniciativa, irmão. Amanhã, segunda-feira, o dia mundial de começar o regime. Vamos abrir um parênteses aqui. Nós vamos fazer um desafio para os irmãos que querem cuidar do corpo, alma e espírito. Nós estamos num ano que é de reconstrução e nós cremos o que diz 1 Tessalonicenses 5:23 sobre a plenitude de cuidar do corpo, alma e espírito, santificar os 3. Então nós estamos cuidando do corpo, alma e espírito. Leitura bíblica, espírito, oração, jejum. Cuidar da alma, né? Ver as coisas corretas, ouvir as coisas corretas. E também cuidar do corpo, uma boa alimentação, um exercício. A grande questão é, amanhã eu começo o meu devocional, amanhã eu começo o regime, amanhã eu peço perdão. Irmãos, quem vive procrastinando, nunca vai viver a excelência do Senhor. Aprenda a desfrutar e viver o momento. Amanhã, cabe a Deus. Não se preocupe com amanhã, a Bíblia nos ensina isso. Mas viva o tempo de Deus que é hoje. Amém? Segundo ponto, quem vive uma vida mal resolvida. Quem vive uma vida mal resolvida, olha para o seu irmão e diga assim, vive oscilando. Irmão, sabe o que é viver oscilando? É aquele que chega na igreja hoje, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou mudar minha vida, esse ano eu caso, esse ano eu vou ter filho, esse ano eu vou ser promovido. Passa 2 dias e entrou a dificuldade. Sabia, não dá nada essa vida. Eu já larguei mão, eu não acredito mais em nada. Igreja, abri mão. Irmãos, viver oscilando é uma montanha russa. Tem hora, conta comigo, tamo junto, vamos para cima. No outro dia, não, esquece, não conta comigo. Irmãos, eu estou falando isso, mas você pode aplicar em qualquer área da sua vida, seu casamento. Tem hora que sua esposa vai, agora meu marido mudou. No outro dia fala, não, mudou não, miserável, continua do mesmo jeito. Irmãos, aprenda a mudar. Eu não estou dizendo que você não vai ter dia difícil, irmão. Mas o que eu estou dizendo é, mesmo nos dias difíceis, não mude o seu coração, não negocie o seu princípio. Aprenda a viver no propósito. Mas é que o governo, é que o pastor, é que a igreja, é que o líder. Irmão, todas as vezes que você usa a circunstância para definir a sua vida, isso é uma vida de oscilação. Porque depende da condição para você viver o propósito. É errado isso. Não é a condição que define você. Lembra que nós falamos semana passada? Jesus, não é o ambiente que define você. Jesus, ele venceu no deserto. Davi fracassou no jardim. Então, irmãos, pare de desculpa. Sabe por que eu estou vivendo assim? É por causa disso. Não, não é por causa disso. É porque falta posicionamento. Falta você tomar decisão. Pare de viver oscilando. Um dia você quer batizar, o outro você quer ir embora da igreja. Um dia você quer restaurar seu casamento, o outro você quer viver a vida de solteiro. Não dá. Você precisa tomar decisão. Você precisa ser firme. Tem coisas que vai te custar caro, mas o caráter tem que dizer que vale a pena, mesmo que você perda. E terceiro, quem não tem uma vida resolvida, vive na indefinição. O que é indefinição, irmãos? É aquele que não sabe tomar decisão. E como eu disse, por que não toma decisão? Porque não gosta de se indispor com ninguém. Porque quer estar bem com todo mundo. E sabe por que a pessoa não toma decisão? Olha para o seu irmão e fala, porque ela vai ter que assumir responsabilidade. Olha para o seu irmão e diga, B, porque ela não quer arcar com as cobranças e consequências. Irmãos, muitas vezes a gente vive uma vida mal resolvida. E deixa eu te falar algo, quando eu sou o problema, tudo ao meu redor vai parecer o problema. Quando você é o problema, tudo ao seu redor parece o problema. E aí a gente não aprende a viver o propósito de Deus. E muitas vezes estamos vivendo dessa maneira. Olha o seu irmão, diga assim, para aquele que está perdido, qualquer caminho serve. Irmãos, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho está bom. E muitas vezes, por ter uma vida mal resolvida, você está assim, não, tá bom, o importante é que está tendo algum caminho. Não. Semana passada nós aprendemos sobre o quê? Não basta construir, tem que construir no lugar certo. Jesus nos ensina isso. Ele fala sobre o homem prudente e o homem insensato. O que determina quem é prudente e quem é insensato? Aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica. Irmãos, não é só construir. Eu não tenho dúvida aqui que todo mundo está fazendo alguma coisa. Mas a grande pergunta que nós devemos fazer é, o que eu estou fazendo? Está em alinhamento, em direção do propósito de Deus?
está sendo construído sobre a rocha? Porque, irmãos, fazer barulho todo mundo faz. Falamos isso semana passada também. A obra de Deus é silenciosa, a obra humana é barulhenta. Porque a obra humana quer mostrar o que está fazendo. E a obra de Deus não precisa de glória, porque a glória é para Deus. Amém? Então entenda isso, irmãos, que vamos falar sobre uma vida resolvida. Mas para isso eu precisava que você entendesse o que é não ter uma vida bem resolvida. Então eu repeti, uma vida não resolvida é viver procrastinando. Repita aí, irmão. Viver procrastinando. Viver oscilando. E viver na indefinição. Então olha para o seu irmão e diga, tá bom, e como que nós vamos viver uma vida bem resolvida? Olha para o seu irmão e diga isso, me ajuda aí. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 46. Preste atenção nesse texto, é chave para a nossa vida. Quem tem problema aqui? Eu sou o primeiro a levantar. Então, a partir do momento que você entendeu que você tem problema, irmão, a grande questão é você não se apoiar nesse problema e ser justificativa para tudo. Porque nós vamos ler uma história agora de alguém que tinha um problema maior que o nosso, eu acredito. Mas a grande questão é, diante do seu problema, você usa isso para superação? Ou você usa isso como muleta para viver o resto da vida desse jeito, dessa forma? Então, irmãos, diante de um problema, você pode ter uma vida bem resolvida. O problema não pode ser determinante para você ter uma vida mal resolvida. Olha o que o texto diz. Marcos capítulo 10, versículo 46, vamos ler até os 52. Diz assim, então chegaram a Jericó, e quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, o cego de Jericó, né? Estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus parou e disse, chamem-no. Então chamaram o cego e disseram, tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. E lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu, Rabone, ou mestre, né? Eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, diante desse texto, nós vemos um problema, uma dificuldade. Quem tem dificuldade aqui? Eu também tenho dificuldade. Mas diante da dificuldade, ou nós potencializamos isso para a gente crescer e mudar de vida, ou a gente aceita a dificuldade. E diante dessa dificuldade, esse cego ele fica sabendo que Jesus está passando por lá. E qual que era a realidade da vida dele? Pedir esmolas, porque era uma condição que ele não tinha condição de trabalhar, ele não tinha condição, não tinha capacidade para algumas coisas por causa da limitação. E diante disso, o que ele faz? Ele está à beira do caminho pedindo esmolas. E aquilo era uma rotina para a vida dele, talvez até acostumou com isso, uma rotina. Mas diante disso, um dia deixa de ser rotina e Jesus aparece por lá. E a grande questão é o que nós fazemos diante das oportunidades, irmãos. Porque diante de uma oportunidade, ele começou a gritar e clamar, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas diante disso, as pessoas acharam bonito ou reclamaram? Reclamaram, falaram, fica quieto, para, está atrapalhando, para de passar vergonha. E muitas vezes, eu e você no lugar, o que a gente ia fazer? Em cima do muro, tá bom, desculpa aí. Não quis atrapalhar. Mas qual a grande questão? Por que esse homem vive um milagre? Porque mesmo na repreensão, na dificuldade, na injustiça, ele continuou no propósito. Continuou mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A grande questão, irmãos, por que muitas vezes a gente não vive o propósito de Deus? Porque a gente se cala na dificuldade, a gente desiste no meio do caminho. Mas a grande questão é, diante de uma dificuldade, ele decide ter uma vida bem resolvida. E diante desse texto nós aprendemos muitas coisas. Eu quero falar 3 pontos desse texto. O primeiro ponto é, se você quer viver o milagre do Senhor, você precisa reconhecer o que você precisa. Seja sincero comigo, irmãos, aquele homem,
ele seria curado se ele não identificasse, não reconhecesse que ele precisava ser curado da cegueira, que ele precisasse enxergar? Sim ou não? Então, irmãos, enquanto você não reconhecer o que você precisa, você não vai ser salvo, você não vai ser transformado, você não vai mudar de vida. Irmãos, enquanto você achar que sua vida está tudo bem, não vai mudar. A sua vida só vai mudar quando você identificar e falar: eu reconheço, isso está errado, isso eu preciso mudar. Quer um exemplo? Uma pessoa quando está afogando no mar, enquanto ela ficar se debatendo, ficar lutando, ela está ajudando ou atrapalhando o salvamento dela? Atrapalhando. Qual que é o momento que o salva-vida consegue salvá-la? Quando ela se rende. Quando ele trava ela, quando ele limita os movimentos dela. Irmãos, entenda isso, enquanto eu ficar me debatendo, enquanto eu ficar tentando fazer a minha força, enquanto eu tentar ajudar Deus, eu só estou atrapalhando. Qual que é o momento que Deus pode fazer alguma coisa na minha vida? Eu me rendo, eu não consigo mais. Sabe que muitas vezes, irmãos, a nossa vida não frutifica, não avança, porque a gente é teimoso e a gente continua insistindo que sabe fazer. Mas a grande questão é, como que a vida dele muda? Eu preciso de um milagre. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso mudar de vida. Irmãos, ninguém muda de vida se não tiver um reconhecimento e uma humildade, como nós falamos semana passada, para entender que precisa de mudança. Irmãos, o seu ano não vai ser diferente se você achar que está tudo bem. Mas onde pega isso? No nosso orgulho, muitas vezes, de reconhecer nossa limitação, nossa fraqueza. Mas por que esse homem é curado? Porque ele se rende e entende: eu reconheço que eu preciso de ajuda. Por que muitas vezes a sua vida está do mesmo jeito? Porque você valoriza mais a aparência do que aquilo que é interno. Não, o importante é todo mundo estar vendo meu Facebook, meu Instagram, eu estou feliz, eu estou viajando, eu estou postando que está tudo bem. Não, irmãos, não é sobre isso. Esse homem não estava preocupado com o que as pessoas estavam vendo. Diante de uma dificuldade, diante de vergonha, diante das pessoas ficar cala a boca, fica quieto, você está atrapalhando. Ele continuou porque ele tinha convicção que ele queria. Irmãos, enquanto você não identificar que você precisa de ajuda, a sua vida não vai mudar. Eu vou dizer isso mais uma vez, olha para o seu irmão e diga: enquanto você não identificar que você precisa de ajuda, a sua vida não vai mudar. Irmão, sabe por que a vida daquele cego mudou? Simplesmente porque ele reconheceu que precisava de ajuda. A segunda coisa, irmãos, que nós aprendemos nesse texto, olha para o seu irmão e diga assim: decidir o que você quer. É interessante, irmãos, que quando ele chama a atenção de Jesus, beleza, ele conseguiu o que ele queria chegar a Jesus. Chegou a Jesus, sim ou não? E qual que é a surpresa? Jesus sabe de todas as coisas, sim ou não? E qual que é a pergunta de Jesus? O que você quer que eu faça? Irmãos, é uma pergunta óbvia, mas o seu coração vai determinar o que você vai viver. Porque, irmãos, é óbvio que Jesus sabia que ele precisava enxergar. Mas vamos trazer para a realidade dia a dia. Muitas vezes aquele cego poderia falar: não, só me dá uma varinha e um labrador para poder guiar pelo caminho, está difícil andar por aqui, tem muita pedra, muita terra. Parece brincadeira, irmãos, mas muitas vezes a gente prefere uma varinha e um labrador porque vai ser uma muleta na nossa vida e eu vou continuar falando das minhas impossibilidades, das minhas dificuldades. Sabe por quê, irmãos? Quando você identifica o que você precisa, mas você decide o que você quer, vai te custar algo. Sabe por quê? Aquele homem era cego. Enquanto ele é cego, ele tem desculpa para ficar à beira do caminho e ficar pedindo esmola. Mas a partir do momento que Jesus salvou ele, mudou ele, aliás, curou ele, ele não é mais cego. Acabou o tempo de esmola, vai trabalhar, muda de vida. A partir de amanhã o seu dia tem que ser diferente. Por que muitas vezes a gente prefere pedir um labrador e uma varinha? Porque eu continuo dando as mesmas desculpas. Não, esse ano foi difícil porque o salário está baixo. Esse ano foi difícil porque o governo mudou. Esse ano, irmão, é labrador e varinha. É muito mais fácil dizer isso do que falar: não, Jesus, muda, porque não é o governo que é responsável, não é o pastor que é responsável, não é meu chefe que é responsável, não é meu líder que é responsável, não é meu casamento que é responsável, eu sou responsável. Quando nós estamos dispostos a olhar para Jesus, Jesus olha para nós todos os dias e fala: o que você quer? Não sabe o que é? Irmão, quando a gente começa com sabe o que é, já é desculpa. Jesus, eu preciso mudar, eu preciso ter caráter, eu preciso parar de pecar, eu preciso parar com isso, eu preciso tomar uma decisão. Irmãos, você está diante de Jesus hoje, e a pergunta de Jesus para você é: o que você quer, meu filho? No fundo, você sabe que Jesus sabe o que você quer, mas você quer que Jesus fale, você não quer falar, porque você não quer assumir responsabilidade. Mas uma vida com Deus começa
na humildade, no arrependimento, no reconhecimento, dizer: Jesus, eu preciso. Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Jesus, eu reconheço que eu não posso. Esse homem, quando ele entende isso, a vida dele muda. E a grande pergunta é: o que você quer que eu faça hoje, meu filho? O que você tem pedido para Deus? Porque com certeza, aquilo que você tem pedido para Deus, Ele vai trazer consequências. E você está disposto a trabalhar por aquilo que Deus está te dando? A Bíblia diz que quando o Senhor se ausentou, Ele deu talentos conforme a capacidade de cada um. Então ninguém foi injusto. Ninguém recebeu mais do que podia. Então todo mundo que recebeu aquilo que era capaz. Uns um talento, outros 2, outros 5. A grande questão disso, irmãos, é o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Sabe por quê? Porque um dia o Senhor vai voltar. E nós vamos prestar conta de tudo que Deus deu nas nossas mãos. Nosso casamento, os nossos filhos, o ministério, nosso coração, nossas finanças, tudo que nós fazemos. A grande questão é: o que eu tenho feito com aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos? Diante de uma pergunta de Jesus: o que você quer que eu faça? E você olha: eu quero ver, isso vai te custar algo. Amanhã não faz mais sentido ficar pedindo esmola, amanhã eu tenho que mudar minha vida. E esse homem, além de identificar o que ele precisava, reconhecer que precisava de ajuda, ele pede a coisa certa, ele decide o que ele quer. Porque Jesus deu uma oportunidade, ele pediu o que ele queria. E diante disso, o que nós estamos fazendo, irmãos? Diante das oportunidades, servir a Deus assim ou não? Diante das injustiças, o que nós estamos fazendo? Sabe, irmãos, diante de cada momento, a gente tem a oportunidade de ser aprovado ou não. O que nós estamos fazendo diante de tudo isso? Irmãos, não seja mais um. A gente gosta de reclamar, a gente gosta de criticar, a gente gosta de apontar. Mas, irmãos, é tempo de nós tomarmos a decisão. Nós precisamos decidir. Josué capítulo 24, versículo 15, nós lemos muito aqui. Fala que é um momento de indefinição, um momento de decisão, aliás. E Josué diz o quê? O que vocês vão fazer? Quem vocês vão seguir? Mas Josué não fica esperando a aprovação. Então o que você vai fazer? Josué faz o quê? Eu já decidi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu já falei isso e eu vou repetir. Irmãos, muitas vezes a gente usa esse texto como promessa. Promessa incondicional é aquilo que Deus faz independente da minha decisão. Isso não é promessa, porque não é Deus falando, é Josué falando. Isso aqui é uma decisão, um posicionamento. Ainda que esteja difícil, eu decidi, eu vou servir o Senhor. Ainda que eu fui injustiçado, eu decidi, eu vou servir o Senhor. Ainda que eu estou vivendo o pior momento da minha vida, eu já decidi, eu vou viver debaixo do propósito do Senhor e eu vou servir o Senhor. Irmãos, se você só serve o Senhor quando tudo está bem, a sua vida é aquela de oscilação. Uma hora ou outra vai dar ruim. E continuando, Josué 24,16, ele diz o quê? Que nunca nos aconteça de deixarmos o Senhor para servir outros deuses. O que é isso, irmãos? É um posicionamento. Quando ele diz que nunca aconteça nada para a gente abandonar o Senhor para servir outros deuses, está falando de condições. Nenhuma condição pode ser fator para você mudar de direção. E por último, quem quer viver uma vida bem resolvida, ela aprende a sair da zona de conforto. Aquele cego, quando ele decide ver, quando ele decide que ele quer enxergar, ele está dizendo em outras palavras: eu quero sair do sofá, eu quero levantar, eu quero começar a andar, eu quero trabalhar. Irmãos, a sua vida não vai ser, é só orar. Oração tem poder, mas tem muita coisa que Deus não faz só na oração, porque depende da sua ação. Às vezes você fala: estou orando há 10 anos para o meu marido se converter. A oração tem poder, mas as suas atitudes condiz para que ele possa ver e falar: vale a pena servir Jesus. Estou orando para que meu filho sirva ao Senhor com intensidade. A sua ação mostra isso, para que ele sirva ao Senhor com intensidade? Porque, irmãos, muitas vezes os filhos veem dentro de casa que não vale a pena ir para a igreja. Porque dentro de casa eles veem que os pais não estão felizes, os pais só reclamam da igreja. E eu estou falando isso em N motivos, porque eu já vi vários casos. Então, irmãos, nós temos que sair da zona de conforto, mas sair da zona de conforto não é só preencher um papel e orar. Sair da zona de conforto é, da mesma intensidade que eu escrevi aquilo, eu vou ter ações, eu vou viver daquela forma.
Jesus nos ensina que não é com palavras, mas são com exemplos. E as nossas atitudes têm que ter valor. As nossas atitudes têm que falar mais do que palavras. E sair da zona de conforto é, mesmo quando as coisas não estão dando certo, eu estou em paz, porque eu sei que o Senhor está no controle. Quantos lembram daquela historinha do sábio que matou as vaquinhas? Lembram disso? Do mestre? Lembram dessa história? Quem não lembra? Quem não conhece? Então vou contar. Existe uma história que certa vez um mestre, um sábio, estava andando sobre um campo e junto com o seu aprendiz, junto com o seu discípulo. E um certo dia ele viu uma casinha bem humilde, muito humilde. E ele viu que aquela casa era bem pobre, mal acabada e tinha apenas uma vaquinha. E quando ele viu aquela casa, ele foi até aquele lugar, olhou para os seus discípulos, para o seu aprendiz e disse assim: faz o seguinte, pega aquela vaquinha e joga no precipício. Aquele aprendiz ficou duvidoso, surpreso, falou: meu Deus, achei que esse mestre era tão bom. Ele falou: faça isso. E ele foi e fez. E eles foram embora. E aquilo por muitos anos, aquele aprendiz corroía por dentro, porque ele sentia mal de ter prejudicado uma família. E de repente, depois de alguns anos, ele volta naquele vilarejo e ele vê uma casa, uma mansão, ele vê uma grande casa e ele fica: meu Deus, eu acabei com aquela família. Eles tiveram que vender tudo, uma família rica veio, comprou e construiu. Então ele bate naquela porta e diz: é o seguinte, há tantos anos, não tinha uma casa aqui que tinha uma vaquinha? Ele: sim. E o que aconteceu com aquela família? Eu falei: não, então, certo dia aconteceu um imprevisto e de repente a nossa vaquinha sumiu, ela morreu. E para isso nós precisamos sair da zona de conforto. Nós estávamos acostumados, porque todo dia a gente tinha leite, e o leite é que nos sustentava. Era humilde a nossa vida, mas todos os dias a gente tinha o leite, a gente trocava por produtos e a gente vivia. Mas a partir do momento que a gente perdeu a nossa vaquinha, a gente teve que mudar de vida. A gente teve que sair da zona de conforto. E quando a gente saiu da zona de conforto, a gente aprendeu coisas que a gente não sabia. A gente começou a plantar, a gente começou a fazer tantas coisas, a gente começou a vender para a cidade. E a gente foi crescendo, e até que a gente conquistou e a gente criou uma grande empresa onde a gente tem distribuído. E diante disso, irmãos, o que a gente aprende com essa historinha? Uma historinha, claro. Muitas vezes a gente não entende quando a gente perde algo. Mas muitas vezes a gente quer questionar Deus quando as coisas dão errado. Mas na verdade é uma oportunidade de você sair da zona de conforto, confiar em Deus e falar: Deus está me impulsionando para algo maior. Para que eu possa ver o propósito. Sabe, irmãos, quantas vezes talvez uma vaquinha impedindo o seu propósito? Porque você se acostumou: não, tá bom assim. Não, melhor assim do que nada. Sabe, irmãos, muitas vezes desafios vão vir na sua vida para você poder crescer. Lembra de Davi? Davi era um pastorzinho de ovelha. Mas um certo dia ele derruba um grande gigante. E através disso a vida dele muda. Talvez você está vivendo grandes problemas, mas os problemas nunca são maiores que Deus. Quando você aprende a olhar para aquele problema sempre sendo menor do que Deus, a sua vida prospera, avança. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Talvez você começou o ano olhando para as circunstâncias, dizendo: mais um ano difícil. E esse ano começa um monte de imposto, tem isso, tem aquilo. Irmãos, muda a sua ótica. Ai, meu, que ruim, vou ter que pagar IPVA. Quem vai ter que pagar IPVA aqui? Muda a sua ótica, fala: glória a Deus, porque se eu vou pagar IPVA, porque eu tenho um carro. Quem vai pagar IPTU aqui? Glória a Deus, porque eu tenho uma casa. Começa a mudar a sua ótica. Sabe por que Deus não dá coisas maiores para nós? Porque a gente reclama demais daquilo que a gente tem. Enquanto você reclamar, irmão, Deus não pode te dar mais. Por que Deus vai te dar mais se você só vive reclamando? Você não é grato. Aprenda a mudar a sua ótica. E para encerrar, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Esse texto é um texto no momento de dificuldade, onde há uma seca, há uma luta. E diante disso, os profetas de Balaão, eles estão se levantando, há dificuldades. Elias vence os profetas de Balaão e de Azerá. E é interessante que há um momento de posicionamento que Elias diz assim: Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear ou oscilar para um lado ou para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-nos. Mas se porém é Baal, sigam-no. E o povo, contudo, nada respondeu. Irmão, sabe qual que é a pior coisa da vida? Olha para o seu irmão e diga assim: vivendo diferente. Irmãos,
muitas vezes a gente vive indiferente porque a gente não está disposto a tomar decisão. Aqui é um momento de confronto, mas um momento também de decisão. E Elias olha para o povo e fala: e aí, o que vocês querem da vida? E o povo nada respondeu. Sabe por quê? Não, é que eu gosto de Baal, é da hora os caras. Não, mas eu gosto também do Senhor aqui, porque ele é gente boa. Então, sabe o seguinte, vou ficar aqui que tá bom, agrada todo mundo. Quando a gente nada responde, nada mais é que ficar em cima do muro. É tempo de posicionamento, e para reconstruir, nós precisamos nos posicionar no ano passado. Mas agora, a grande questão é: quais as áreas da sua vida que precisam de uma reforma, de uma reconstrução? E reconstrução, como eu disse semana passada, nada mais é de você identificar áreas que você não está satisfeito e você deseja mudar. Trazendo para a realidade natural. Por que você reforma a cozinha? Porque você está indisposto, ou porque você está insatisfeito com aquela cozinha, ou porque tem um problema, ou porque tem um vazamento, ou porque tem um caos. Mas a grande questão é: a reconstrução ela começa quando você identifica um problema e você não está satisfeito com aquilo. Trazendo para a nossa realidade, irmãos. É tempo de você identificar quais são as áreas da sua vida que precisam de uma reforma, de uma mudança, de uma reconstrução. Quais são as áreas que você identifica hoje e fala: opa, peraí, isso não está certo, eu preciso mudar. Lembra que a gente ouviu do cego? Ele só foi curado porque ele reconheceu que ele precisava de ajuda. Isso faz parte de uma reconstrução. Ninguém reconstrói se não identifica que aquilo precisa ser reconstruído. Talvez na sua vida, você entrou aqui hoje, talvez falando do alicerce, talvez está abalado, é tempo de você construir novamente sobre a rocha, que é Jesus. Talvez algumas coisas perderam valores, princípios. E quando nós falamos sobre reconstrução, nada mais fala sobre reavaliar valores, restaurar valores, princípios. E quando nós lemos esse texto, a banda pode subir, diz assim: até quando vocês vão ficar divididos, oscilando, titubeando entre duas opiniões? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? E, irmãos, trazendo isso para a nossa realidade, quero te fazer algumas perguntas. Responde para você mesmo. Diante do problema, a gente vai ficar desesperado ou a gente vai confiar em Deus? Diante da razão, a gente vai ficar orgulhoso ou a gente vai ser humilde? Diante da briga, a gente vai perdoar ou a gente vai guardar rancor? Diante do pecado, a gente vai ser fiel a Deus ou a gente vai se contaminar? Até quando a gente vai oscilar entre dois pensamentos, duas opiniões? Esse texto está falando sobre você tomar uma decisão, irmãos. E hoje é dia de nós resolvermos a nossa vida. Para isso, o nosso falar tem que ser sim ou não. Como nós falamos no início da palavra, Mateus 5,37. O vosso falar deve ser sim ou não. Jesus está no monte com aqueles discípulos. E ele está passando posicionamento, direção de ensino para a vida. Porque depois Jesus ia para o Pai. Irmãos, tem muita área da nossa vida que está travada porque a gente não está decidido, não definiu. Quem fica em cima do muro não vive o propósito de Deus. Porque Jesus mesmo diz que aquele que seguia ele, muitas vezes ia até gerar problema. Muitas vezes as pessoas iam odiá-los pelo nome de Jesus. Quanto nós estamos dispostos a nos posicionar? Irmãos, quando eu falo isso, eu não estou falando só sobre igreja. Estou falando sobre o seu casamento. Por que muitas vezes o seu casamento é um pé de guerra? Porque você não sabe pedir perdão. Porque você não reconhece que você está errado. Por que muitas vezes a sua casa parece o pior lugar para estar? Porque você valoriza o seu chefe, você valoriza o seu trabalho, você valoriza o seu dinheiro, mas você não valoriza o seu lar. Nosso problema, irmãos, é que muitas vezes a gente valoriza tudo ao nosso redor, mas desfavorece ou desmerece o que é nosso. O nosso casamento não presta, a nossa igreja não presta, o nosso ministério não presta, os nossos irmãos não prestam, nada presta. Porque a gente está acostumado a valorizar aquilo que tem evidência. É muito fácil você olhar na internet, irmão, e falar: que palavra, que poderoso, mas você não anda junto. É muito fácil você olhar na internet e falar: uau, que banda maravilhosa, mas você não conhece os defeitos deles. É muito fácil olhar na internet e falar: nossa, que igreja linda, que recepção maravilhosa. Irmãos, eu disse isso ano passado, eu vou dizer novamente. Para mim, a melhor igreja é essa, a melhor recepção do staff é essa, a melhor banda é essa, as melhores palavras, não quando eu prego, quando os irmãos pregam, é essa.
Sabe por quê? Se eu não aprender a valorizar o que eu tenho, Deus nunca vai me dar algo maior. O melhor casamento é o meu. As melhores filhas são as minhas. Irmãos, enquanto você só reclamar, você não vai prosperar, você não vai vencer, você não vai avançar. Talvez falar, mas eu tenho bastante dinheiro. Quem disse que prosperar é dinheiro? Sabe, irmãos, prosperar é viver uma vida satisfeita e feliz, realizada. Como Paulo, ele prospera em tempos de lutos e ele diz: eu já passei necessidade, mas eu já vivi abundância também. Mas eu tudo posso naquele que fortalece. E sabe como ele começa esse texto? Eu aprendi o segredo de viver contente em toda situação. Irmãos, se você não aprender a ser fiel àquilo que Deus tem confiado na sua mão, você vai viver reclamando e você nunca vai mudar de vida. Nós começamos um ano, hoje é o primeiro culto. E nós vamos estar em janeiro orando todos os dias por esses alvos, todos os domingos por esses alvos. Mas a grande questão é, muitas vezes, não é apenas um pedido que está aí, mas muitas vezes Deus vai usar isso para mudar o seu caráter, mudar o seu coração, mudar o seu casamento, mudar a sua história. Existe uma história que diz que uma certa mulher olhava para a casa do vizinho e sempre reclamava, falando: nossa, como aquela mulher é porca, as roupas sempre sujas, tudo que ela coloca lá suja, ela não limpa, ela não cuida de nada. E um certo dia, o marido, dessa mulher que só reclamava, limpou a vidraça. E de repente ela falou: nossa, aquela mulher mudou, ela começou a lavar as roupas, tudo está mais limpo. E aquele homem falou: não era aquela mulher, era nós, era a nossa vidraça. Muitas vezes, irmãos, é tempo de você limpar a sua vidraça. É muito fácil a gente apontar o dedo e querer culpar tudo ao nosso redor. Mas o grande desafio que Deus nos chama hoje é se chamar responsabilidade. É muito fácil a gente culpar tudo ao nosso redor. É difícil por causa disso. Irmãos, isso qualquer um faz. Você nunca vai ver Jesus dando desculpa diante de uma decisão. Diante das dificuldades, Jesus, você vê que ele agradece. Não tem comida, Jesus pegou o que tinha, partiu, deu graças, e o pão e o peixe multiplicou. O amigo morreu, Lázaro morreu. Jesus, eu te dou graça. Senhor, eu te dou graça. Orou, sai para fora. Sabe, irmãos, isso define a nossa vida. Diante do momento que você está vivendo hoje, você é alguém que agradece ou você é alguém que reclama? Se você é alguém que só reclama, você não é diferente da maioria, você não é diferente do povo. Mas Jesus diz que nós não devemos viver oscilando, mas nós devemos ser convictos. E através da igreja, em Apocalipse, ele diz que nós devemos ser quentes ou frio. Sabe o que é quente ou frio? Porque quente é aquele que decidiu viver uma vida intensa com Jesus. E frio é aquele que fala: eu não quero Jesus e está tudo bem, é um direito seu. Mas sabe qual é o problema? Ser morno. Porque morno é aquele que quer estar e não quer estar, quer ser e não quer ser. Então, irmãos, por isso que a Bíblia diz: antes seja frio ou seja quente. Porque frio é alguém decidido. Ainda que seja uma decisão ruim, mas ele é decidido: eu não quero, eu não vou para a igreja, não quero servir Jesus, e está tudo bem, é uma decisão dele. Até você querer Jesus como Senhor e Salvador, você tem livre-arbítrio. Agora a grande questão é: quente é aquele que decidiu, conheceu Jesus e falou: eu não abro mão porque não tem vida melhor. Agora morno é aquele indiferente que está em cima do muro e tanto faz, não importa, é sempre igual. Eu quero te convidar a orar nessa noite, que a gente possa tomar uma decisão na nossa vida. Quero te convidar a fechar seus olhos.